No ar, Live Day com Beto Saad. Boa noite a todos vocês. Atrasamos um pouquinho, vocês me perdoem, mas deu um problema técnico aqui. Tem hora que a gente é surpreendido pela potência da Enel, pela potência da nossa operadora aqui, mas, enfim, já estamos aqui. Hoje, Dia Internacional do Idoso. Boa noite a vocês. Vamos fazer aqui um bate-papo fantástico com uma pessoa que vem falar de um tema muito interessante. A nossa querida Paula Dobin. Ela é terapeuta pós-graduada. Dê as suas considerações iniciais aí, Paula. Ok. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Muito obrigada pelo convite, Beto. É uma honra estar aqui hoje, nesse dia tão especial que é o Dia Internacional do Idoso. Eu vou tentar trazer um pouquinho do meu trabalho para vocês e espero que seja útil. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Paula, eu tenho 35 anos, então eu sou nova, mas estou aqui com garra e com coragem para falar com vocês. Eu tenho dois filhos lindos. Então, eu sou mãe do Francisco e da Clara. A Clara tem 3 anos e o Francisco tem 7 aninhos. Então, antes de contar de tudo, eu vou contar dessas duas joias que existem na minha vida. E eu sou terapeuta, formada pela Faculdade Angel Viana. Eu fiz pós-graduação e licenciatura na Faculdade Angel Viana. Sou bailarina contemporânea e cantora. Além disso, eu também ministro aulas nas escolas do estado. Eu ministro aulas de teatro e de dança. Então, essa é a minha breve apresentação. E como hoje é o Dia Internacional do Idoso, celebrado pela ONU, eu acho que todo mundo aqui deve saber disso, né? Eu não poderia deixar de falar sobre o tema do envelhecimento saudável. E o envelhecimento saudável, ele é um direito, né? A gente tem direito a esse envelhecimento saudável a partir do momento que a gente nasce. E um dos pilares do envelhecimento saudável é o cuidado do corpo. E o outro é o cuidado da mente. Para mim, esses dois caminham juntos. Para mim, ele é uma unidade. Não tem cuidado do corpo e cuidado da mente. Tudo isso conflui para uma única direção. E é esse o foco do meu trabalho. Para explicar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, eu vou ter que fazer um breve histórico, porque ele é um tanto quanto novo, a prática da consciência corporal. As minhas aulas eu chamo de relaxamento e respiração, mas o método é o método da consciência corporal. Esse método ele foi criado pela Angel Viana. Mas quem é a Angel Viana? Eu acho que alguns de vocês aqui devem saber, mas eu vou partir do princípio de que as pessoas não sabem, porque não é um acesso para todos, é para um pequeno grupo, então eu vou trazer à luz a informação, porque afinal de contas esse conhecimento é poder, e para mim é uma honra falar dessa pessoa maravilhosa, minha mestra, que é a Angel Viana. A Angel Viana fundou o método de consciência corporal. Você quer me fazer uma pergunta? Nós vamos aqui apresentar quem está nos assistindo, Paula, senão elas ficam insaciáveis. Claro. Essa live não pode ser de aula temática. Nós queremos saber, você até deixou todo mundo espantado, mãe de 2 filhos, bailarina, cantora. Quer dizer, você está acima da média. Nós estamos aqui... Ó, eu estou acima da média? Não. Porque um talento desse assim... Não. Irani está aqui dando boa noite, Paulo Roberto, Marisa Silva, Roberta Zanetti, Deise Vago, Simone Raduim, Márcio Baiense, Júnior Rodrigues, Rafael Frauch,
Leonardo Silva. Enfim, estamos com a galera boa aqui, ó. Tem mais gente aqui. Legal. Ó. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Iracilda Maria, Andréia do Bimbaense de Lira. Ei, mãe, você tá aí, mãe? A mãezona prestando aí aquela solidariedade. Fernanda Irani Leão, enfim. Esse é um tema muito interessante, né, doutora Paula? Importância da respiração. Acho que nem eu respiro direito. Antes de você iniciar, Paula, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha uma cárie no nariz. Aí eu fui no otorrino, ele falou, vou resolver esse problema para melhorar a sua respiração, porque tinha hora que parecia que meu nariz estava entupido. Aí ele meteu lá o negócio, queimou. Eu fui na lua e voltei 2 vezes. Aí tirou aquele pedaço de carne, ele falou, daqui a pouco... É adenoide, né? E graças a Deus, hoje eu respiro bem melhor. Mas aí eu pergunto a você, por que você escolheu assim essa área? Porque você é tão diversificada, né? O que te despertou para você fazer esse trabalho, né, como terapeuta? Aonde que você se inspirou? Se isso era um sonho de criança, primeiro você foi fazer os seus desejos, né, de dança, de música, e de repente você assume a responsabilidade, e aí toca no lugar que para mim é muito sensível, que são os idosos, né? E hoje o idoso, ele está, com certeza, interessado em aprender cada vez mais. Mas conta aí, fala para o nosso público aí, o que você pode acrescentar? Então, eu vou dar continuidade, né, ao que eu estava falando, porque vai responder essa pergunta. Eu estava falando sobre a Angel, né? Quem me inspirou a cuidar do outro foi a minha mestra, Angel Viana, que, por sinal, né, é uma idosa, tem 92 anos, e Angel é possível de vê-la dançando até hoje nos palcos, encantando com a sua beleza. E Angel Viana é inspiradora de gerações, formadora de opiniões, incrível. Então, quem me inspirou, né, a ser terapeuta, a cuidar do corpo, a cuidar e dar autonomia aos corpos, foi Angel Viana. Então, continuando sobre o que eu estava contando para vocês, né, a história que eu estava contando para vocês, foi a partir do trabalho de consciência corporal que eu desenvolvi esse trabalho de relaxamento e de respiração. E da onde que saiu, né? Teve um laboratório. A partir dos estudos que eu fiz de consciência corporal, eu comecei a desenvolver uma prática. Eu fui convidada, na Alerj, para fazer uma pesquisa de clima com um atendimento que se chama Alô Alerj. Ele existe até hoje, mudou a configuração, mas na época, em 2016, o Alô Alerj tinha 40, acho que um pouco mais de 40 operadores. Então, me convidaram para fazer uma pesquisa de clima e diagnosticar as forças e fraquezas desse atendimento. Quando a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que uma demanda muito grande que eles traziam para a gente era de alguma ação que trabalhasse na diminuição do estresse. E a partir daí, a gente desenvolveu um projeto de modernização desse atendimento e criou as aulas que eu chamava de ginástica laboral, mas que estavam ligadas com esse relaxamento e respiração, em consonância com a Agenda Sustentável de 2030, que prevê os exercícios dentro do ambiente de trabalho para prevenir as lesões. Então, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver esse trabalho tão específico, né? Como você disse, apesar de eu ter estudado música, de eu ter estudado dança, de eu ter todas essas outras vertentes, de eu me descobrir como terapeuta. Foi a partir desse laboratório. Então, a partir de 2016, eu comecei a realizar esse trabalho com o laboratório que houve lá no Alô Alerj. Mas o mais importante é o seguinte, Beto,
eles não só faziam os exercícios respiratórios de relaxamento, como eles também avaliavam os benefícios desses exercícios, porque é muito importante, não adianta eu fazer o exercício sem ter consciência do benefício que ele está causando, porque eu preciso ter noção da minha evolução também. Pode falar. Paula, tudo bem? Eu queria falar, olha só. Claro. O Bernardo Borges fala. Eu falo demais, é mal de professor. O verdadeiro valor que a respiração tem para a saúde. O Bernardo Borges, ele é o presidente da Associação Brasileira de Shuffleboard. Você sabe o que é shuffleboard? Olha só. Nunca ouvi falar. Shuffleboard é um esporte que envolve vários grupos de pessoas, pode ser idoso, PNE, criança, adulto. É um taco com tipo uma ferradura na ponta, com um disco que ele corre numa lona e tem um triângulo onde você disputa ali em dupla, normalmente, para ver quem ganha. E é ótimo, né, para poder não só manter a concentração, a precisão, e ele, como especialista da área de shuffleboard, está fazendo aqui uma menção muito importante para você com relação à respiração, porque até para poder soltar o taco, precisa ter respiração adequada para ficar em sintonia. Com certeza. Na verdade, a respiração, Beto, ela é intuitiva, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. Antes, quando a gente está no ambiente uterino, a gente não respira com os pulmões, né? Assim que o bebê nasce, ele começa a respirar. Então, ninguém precisa ensinar para a gente, de fato, como se respira. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, com alguns traumas que vão acontecendo, com demandas do dia a dia, a gente começa a meio que tornar essa respiração disfuncional. A gente começa a criar algumas retenções no corpo, devido às tensões do dia a dia mesmo. Então, eu digo assim, o melhor professor de respiração que existe é o bebê. Se você repara um bebê deitado no berço, a barriguinha dele sobe e a barriguinha dele desce. Numa calmaria, né? Sem problema nenhum, só pensando no leitinho, a barriga dele sobe, a barriga dele desce. Ele faz uma respiração abdominal. A gente, com o passar do tempo, começa a trazer a respiração aqui para o peito. Então, fica uma respiração curta, que a gente não consegue utilizar da maneira correta. Então, a questão toda não é ensinar a respirar, é resgatar essa lembrança inicial que a gente tem desde o nosso nascimento, que, na verdade, o envelhecimento, ele começa a acontecer a partir do momento que a gente nasce. Então, apesar de eu ainda não ser uma idosa, né, de eu ter 35 anos, eu estou num processo de envelhecimento. Então, é muito importante que a gente se lembre sobre... Oi, pode falar. Você não tem 35, não é possível, uma carinha de criança, pensei que você tivesse uns 20 Não, eu tenho 35 anos, sou mãe de 2 filhos. Mas eu pergunto a você, Paula, qual o segredo de uma mãe, né, que está num período, por exemplo, como pandemia, para ela manter a calma naqueles momentos que ela está mais triste, com um perfil de depressão? O que você acha o que você orientaria uma mãe para ela proceder na gestação, para que essa criança pudesse ter todo o conforto necessário? Porque eu entendo que o emocional... Você está me perguntando sobre a gestação ou você está me perguntando sobre a mãe que já é mãe? A respiração dela, porque eu vou te citar um exemplo. Existem momentos que a gente está mais fragilizado. E essa pandemia eu nunca vi tanta mulher grávida. Eu acho que teve muito acasalamento. 2021 vai ser o ano internacional do bebê, porque olha o que tem de mulher grávida, enfim. E tem muita mulher que fica descontrolada, preocupada, começa a sentir a pressão baixa, tal. O que você orientaria para essa gestante, para ela poder manter a calma, para ela poder se concentrar, esse perfil de respiração, o que você poderia orientar? Então, quando a gente fala em gestante,
a gente fala num universo particular, né? A gente está falando de uma mulher que está com 2 corações, às vezes 3, no mesmo corpo, né? E é um universo muito delicado de se opinar. Primeiro de tudo, né? É muito importante fazer todos os exames pré-natais, porque às vezes essas alterações hormonais acarretam outras alterações que podem afetar e causar diabetes, que podem alterar hormônios que vão causar má formação no bebê. Então, às vezes, essa sensação de estresse, de mudança, né, do humor, é algo que precisa ser verificado com o médico. Então, assim, mais do que dar uma orientação para essa mulher que está se sentindo mal, que está sentindo algo como depressão, que está sentindo algo como hipertensão, que está ali muito acelerada, primeiro de tudo, informa isso para o seu médico, que está tendo essa alteração de humor, verifica se tem alguma taxa que não está ok, porque às vezes tem problema na tireoide. Eu mesma, na gravidez da minha filha, eu tive um problema de tireoide que afetou muito o meu humor, eu não conseguia levantar para trabalhar, na época eu ainda trabalhava na Alerj, foi muito difícil, né, porque eu tinha que levantar para ir trabalhar e não conseguia, e quando eu fui ver, era a minha taxa de hormônio que não estava ok. Então, antes de mais nada, às vezes respirar nesse caso não é a resposta, porque os hormônios das mulheres grávidas, eles são uma loucura, né? As mulheres só não enlouquecem porque estão ali gerando vida, e isso dá muita potência para a mulher. Mas eu recomendo que procure o médico, e se você tem a possibilidade, procure uma doula, né? Se você puder ter uma doula para te orientar nesse momento, também recomendo. Então, Paula, explica o que é doula, que nem todo mundo sabe, Paula. Então, as doulas acompanham as mulheres desde o início da gestação até o momento em que a criança nasce e depois no puerpério. Então, inclusive, tem um coletivo, vou falar aqui do coletivo Mãe, que é um coletivo de amigas de São Paulo. Se vocês procurarem no Instagram, vocês vão ver, que é a Isadora Malta, que é minha amiga também formada pela Angel Viana, faz parte desse coletivo, é uma doula incrível. Essas mulheres, elas acompanham as gestantes, tiram a pressão, fazem massagem, conversam, informam, porque para você preparar o seu parto, você precisa ter informações, para você ter o parto que você deseja, e você tem todo o direito. É direito da mulher escolher como vai ter o filho dela. Isso é muito importante e está na legislação, nunca esqueçam disso. Então é um Então direito, é isso que eu né? tenho para orientar para as mulheres. Eu não tenho um exercício respiratório para orientar para uma mulher que está sentindo depressão gestante, não. Procura o teu médico, procura uma doula para se tratar, porque você é o ser mais importante que existe. Mas, ô Paula, já que hoje é o Dia Internacional do Idoso, você sabe que o Estatuto do Idoso tem 17 anos, e nós temos uma pergunta aqui e uma colocação que você vai desmembrar, vai poder dissertar sobre o tema. Daniele Barini, com envelhecimento, alterações em nosso corpo, por isso o idoso precisa de exercício para melhorar a respiração e trabalhar no sentido de ter uma melhor qualidade de vida. Sim, Conta sim, pra com gente, certeza. Paula, responde a Daniele. Querida Dani, Dani é uma pessoa querida da família, muito obrigada pela sua colocação, Dani. Então, gente, depois de ter uma vida engrandecedora, né, tantas experiências incríveis, algumas difíceis, algumas que ficam marcadas eternamente na nossa vida, eu acho que nada mais justo do que ter um envelhecimento saudável e ativo, né? Que é isso sobre que a Dani está falando aqui. Perdão, Daquele que transfere, né? eu aqui no vídeo e você... perdão. Falha nossa, Então, vai. nada mais justo, né? Depois de uma vida, ter um envelhecimento saudável e ativo. E aí o que acontece, né? Entrando no foco, que é o meu trabalho agora, o que acontece no envelhecimento com a respiração e com o aparelho respiratório?
aos poucos, a gente vai tendo um desgaste na cartilagem do externo. E o que é o externo? O externo é esse osso aqui da frente. Vocês que estão aí em casa, eu não estou vendo ninguém, queria estar vendo todo mundo, abraçando todo mundo, mas toquem esse osso aqui da frente, tá? Esse osso aqui que fecha o nosso gradeado costal na parte frontal, o nome dele é externo. E a gente acha, quando a gente vê o esqueleto, que o osso não tem vida. Mas não, o osso tem vida, o osso se movimenta entre si e em si. Então, o osso, ele vai ter uma mobilidade. E as cartilagens, com o tempo, elas vão ficando enrijecidas. E por que elas enrijecem? Porque com o tempo, elas vão perdendo a irrigação. Então, isso faz com que a gente perca mobilidade nessa estrutura. E aí vai perdendo mobilidade, vai perdendo qualidade respiratória e, consequentemente, isso também afeta a emoção, porque a gente fica com uma respiração travada e curta, isso acelera, isso faz com que a gente não raciocine direito. E uma coisa está ligada com a outra, a emoção afeta o corpo, é um vetor que a gente pode analisar, mas o corpo também dialoga com a emoção. A minha proposta de trabalho é, através do corpo, dialogar com a emoção também. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura muito importante que a gente precisa manter irrigada. E eu uso um exercício de percussão óssea, que eu vou ensinar para vocês também a fazerem, que ajuda na liberação do líquido sinovial. O que é o líquido sinovial? Ele é responsável pela manutenção da irrigação dos ossos, das cartilagens, é o que mantém a gente, é o nosso azeite, digamos assim. Então, a gente não pode deixar esse azeite parar de fluir. E alguns exercícios simples, todos os dias, que a gente faça de manhã, vão ajudar na manutenção. E, além disso, né, falando em corpo e emoção, dentro dessa região aqui, que é o externo, que é uma região super, super, super importante, tem uma glândula que se chama timo. Talvez aqui vocês já tenham escutado falar no timo, mas o timo, ele é responsável pela produção dos linfócitos T. Ele é uma glândula pequenininha que produz esses linfócitos que vão garantir a nossa imunidade. E vou contar uma curiosidade para vocês. Quando a gente está alegre, o timo dilata. Quando a gente está triste, o timo contrai. Fica pequenininho, fica um carocinho. Então, a nossa emoção vai influenciar o nosso corpo, mas a gente pode estimular esse corpo para mudar a nossa emoção também. Então, eu tenho que ficar sorrindo, né? Aí abre tudo. Na verdade, a alegria, ela e o bem-estar, eles são a garantia de uma vida saudável, sim. Não tenha dúvidas disso, porque a gente libera substâncias que garantem a manutenção da vida a partir do nosso estado emocional. Aí, o Júnior Rodrigues fala, eu aprendi a respirar corretamente com a prática de Pilates. Mudou a minha vida. Sim, Joseph Pilates. Ele é um grande mestre também, e o Pilates, ele é muito importante, porque ele vai trabalhar todas as cadeias musculares de uma forma completa. Eu não sou professora de Pilates, tenho muitas amigas que são professoras de Pilates e trabalham com isso. Eu pratiquei Pilates na faculdade, mas o Pilates, ele enxerga o corpo muito parecido com a Angel Viana, ele enxerga o corpo numa totalidade. E todos os exercícios têm uma respiração específica para direcionar aquela prática. Acho que você tem toda a razão, o Pilates é incrível, eu recomendo. Quem puder fazer, tem pessoas que estão dando aula online de Pilates também, recomendo fielmente para que vocês melhorem a qualidade de vida de vocês. Mas, voltando na questão da respiração do timo, né, práticas muito simples, que se feitas diariamente, porque a minha proposta de aula, minha proposta de prática de relaxamento e respiração, que, aliás, eu dou toda terça-feira no Zoom, no final eu vou dar o meu contato aqui, quem se interessar em fazer uma aula comigo,
pode me procurar, tá? É uma prática minimalista. Então, eu vou investir nesse minimalismo para a gente acessar o que de mais primário a gente tem, que é a respiração. Então, não o Pilates, ele vai trabalhar o corpo inteiro. Eu vou trabalhar o corpo inteiro, mas a partir desse instinto primário, que é a respiração, com exercícios muito pequenos, muito pontuais, mas que precisam ser feitos todos os dias. O que faz com que seja um excelente exercício para os idosos. Sim. O Pilates é um exercício que não apresenta muito impacto, que faz com que seja um excelente exercício para os idosos. Com certeza, não tenha dúvidas disso. E existe o Pilates de solo, que é o Pilates feito sem os aparelhos, e existe o Pilates com o aparelho, que ele te coloca na posição correta e que você pode fazer o exercício sem correr o risco de criar alguma lesão no corpo. Então, o Pilates ele é muito interessante também. Agora, a Fernanda Dube diz, exercícios fáceis e importantíssimo. Não perca a aula da Paula. Mas, Paula, onde a aula? Conta pra gente aí. Como é que alguém pode acompanhar? Conta pra gente. Então, a aula que eu estou oferecendo é toda terça-feira no Zoom, e vocês podem ter informação através do meu Instagram, Paula Dobin. O meu nome, ele é um pouco difícil, né? Então, às vezes, para a pessoa me encontrar, fala para mim que eu vou escrever aqui. Pode falar. Ele é Paula... Minúsculo. Paula, não. Você, para me encontrar no Instagram, é @Paula minúsculo, sim. Com tudo junto, né? Dobin, Dobbin. Esse é o seu Instagram? Esse é o meu Instagram, e eu também tenho um site que eu estou começando a montar agora, que é o pauladobin.net, que vocês também conseguem... Paula Dobin, é isso aí? Isso, exatamente. Então, galera, quem quiser acompanhar a aula às terças-feiras, qual horário, Paula? Toda terça-feira às 9 horas, mas também quem tiver interesse em fazer individual, quem tiver interesse em outro horário, a gente pode conversar, mas por enquanto o nosso grupo é toda terça-feira às 9 horas. Você quer fazer mais uma pergunta? Eu queria continuar ensinando, eu queria aproveitar que está todo mundo aqui, que eu queria ensinar uma coisinha. Então, vai lá que depois a gente faz a pergunta, vai. Tá, então, gente, como eu já tinha trazido vocês aqui para o externo e para o time, eu não queria perder esse local, né? Então, eu não estou vendo ninguém aí, mas tenho certeza que vocês estão se vendo, que é o mais importante. E eu gostaria de propor que vocês fechassem os olhos aonde vocês estão e vocês se conectassem com vocês mesmos e, usando só a pontinha dos dedos, viessem aqui no externo e dessem pequenas, leves pancadinhas. Inspira. Pensa que a inspiração é uma brisa leve. E expira, uma brisa morna. Inspira uma brisa leve. Enche o peito de ar e expira uma brisa morna. Na terceira, vocês vão inspirar e na hora de expirar, vão soltar um ar. Mais uma vez, inspira, expira e solta outro ar. E a última vez, inspira uma brisa leve e expira, soltando o último ar. Essa é uma forma rápida e eficiente de ativar toda essa região do externo e acordar o timo, que às vezes está lá pequenininho porque a gente está triste. A gente ativa e faz ele ficar super grandão, feliz e produzindo linfócitos T adoidado para a nossa imunidade ficar super forte. E é isso que a gente precisa agora nesse momento, né? A gente não falou sobre a questão dessa crise global que a gente está vivendo, né?
por uma questão desse vírus invisível que está afetando a nossa vida todos os dias. E exatamente nesse aparelho, né, que a gente está falando aqui hoje, com um grupo de risco, né, que a gente está falando aqui hoje. Então, a minha dica é: nós temos autonomia no nosso corpo, sim. Nós temos a capacidade de nos cuidar e nos curar, sim. E façam isso todos os dias. E eu tenho certeza que vocês vão sentir uma melhora grande. Esse simples exercício que eu fiz aqui, ensinei para todos vocês. Pode fazer essa pergunta. A Daniele Barini, mais uma vez, perguntando: a natação seria interessante para auxiliar a respiração, doutora Paula? Então, gente, todos os exercícios, desde que a gente verifique anteriormente com o nosso médico que está acompanhando, se é o exercício ideal para a gente, porque cada pessoa é um universo, né? Então, para uma pessoa, a prática do Pilates vai ser incrível, vai se dar super bem, e para outra pessoa o Pilates não vai ser interessante porque incomoda o joelho, porque não gosta de praticar Pilates no aparelho, não gosta de estar em grupo, gosta de fazer uma prática individual. Então, assim, cada pessoa é um universo. E eu acho que a prática de exercício que é benéfica para a respiração é aquela que a gente se sente bem fazendo, é aquela que o nosso médico nos aconselha a fazer. É óbvio que a natação, como é o exercício aeróbico, ela vai ajudar, sim, vai ser muito bom, né, que a gente pratique um exercício, até porque a prática de exercício é super importante para o envelhecimento saudável, né? A prática de exercício, de uma dieta balanceada, do combate ao estresse, o tratamento das doenças crônicas, tudo isso são variáveis importantes para garantir esse envelhecimento saudável e ativo. Mas eu aconselho que vocês primeiro se perguntem, porque meu trabalho está relacionado com a pergunta, né? Primeiro se perguntem qual é a atividade física que você quer fazer, porque a sua respiração também está ligada com a tua alegria. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu, por exemplo, gosto de dançar. Se eu vou para a academia, eu não fico feliz na academia. Eu não gosto muito, assim, eu gosto do Pilates, mas também o que me faz feliz é a dança. Então, onde eu vou respirar melhor, o que vai me fazer mais benefícios é a dança. Então, procurem primeiro em vocês e depois com os médicos que acompanham vocês qual é a melhor prática de exercício indicada. Porque tem gente, por exemplo, que é alérgica a cloro, que não se dá bem. Enfim, tem várias coisas, né? Que não gosta de nadar, que não gosta. Então, claro, natação é importante, mas procurem o melhor para vocês. Paula, poderia passar algum exercício de respiração para os idosos fazerem em casa? Rafael Frausch. Oi, Rafael. Eu passei um exercício agora, né? Eu não sei se você estava vendo, eu passei um exercício de ativação do externo, que é um exercício de respiração, mas a gente pode fazer um outro, assim, sem problema, tá? E não é só para os idosos, é para quem também está ficando idoso. Então, esse exercício que eu fiz com vocês, da ativação do timo, a gente pode fazer em várias direções, em vários sentidos, mas eu gostaria primeiro, né, já que a gente falou da questão da pergunta, antes de passar o exercício para vocês, eu gostaria que vocês se perguntassem, e até recomendo que escrevam, né, e depois se quiserem me mandar pelo Instagram os comentários do que vocês descobriram em vocês, o que na vida faz com que a gente perca essa autonomia sobre o nosso corpo, o que na vida faz com que a gente esqueça daquilo que quando a gente era bebê a gente fazia instintivamente, né? Por que a gente precisa procurar informações depois de algo que a gente já nasceu com isso, né? Por que eu preciso? O que acontece na minha vida que me tira essas questões primordiais, né? Então, eu gostaria que vocês se perguntassem sobre isso e escrevessem sobre isso, né? O que está acontecendo que está tirando você de você? E depois, quem puder me contar, eu vou gostar de receber a resposta. Então, a gente já fez um exercício, que é o exercício de vibração com o ar, que é um exercício que estimula aqui o timo, certo?
Mas existem outros exercícios que também podem ser feitos na direção de relaxar e de respirar. Um deles é um exercício muito simples, que a gente vai pensar só em inspirar e expirar. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E no momento que inspirar, a gente vai levar os ombros nas orelhas. Então, a gente inspira, leva os ombros nas orelhas e quando expira, a gente solta os ombros. Inspira, leva os ombros nas orelhas. Expira e solta os ombros. Mas não pode conduzir o ombro, não. A gente tem que soltar mesmo. Vai fazer isso umas 3 vezes. O importante, muito importante, é que o exercício respiratório, ele pode causar uma espécie de tonteira. Então, se você sente a tonteira, talvez você tenha hiperventilado. Então, dá uma pausa, volta para o seu prumo e aí retoma, talvez com uma intensidade menor, talvez com menos força, né, enchendo menos a caixa torácica, mas retoma esses exercícios respiratórios. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer todo dia e que vai ajudar na nossa respiração, vai ajudar nessa conexão. Um outro exercício, e acho que vou precisar levantar aqui para fazer e mostrar para vocês, a gente vai colocar, como é que eu vou me posicionar aqui? Eu vou ter que virar. A gente vai colocar as mãos aqui na cintura, vai inspirar, vai encher o pulmão de ar, segura durante 3 segundos e expira, contraindo o abdômen, expirando pela boca. Até tirar todo o ar. Inspira e pensa que o nosso gradeado costal ele tem um movimento de asa de balde, então ele vai subir quando eu inspirar. Então, inspira, subiu e expira, afunila. Tirando todo o ar. Repete isso mais ou menos umas 3 vezes e vê como é que você se sente. Eu acho que essa sequência, tanto do timo quanto a sequência do afunilamento aqui das costelas, ela já é suficiente para começar um dia bem conectado. Ok, vamos lá? Tem aqui pergunta para você, doutora Paula. Márcio Baense, costumo caminhar. Existe alguma orientação para se ter uma melhor respiração, mais controlada num percurso de 5 quilômetros? Se existe alguma orientação, bom, primeiro de tudo, esses exercícios, eles são preparatórios. Então, antes de sair para fazer sua caminhada, é legal que você faça essa preparação em casa. E não só os exercícios respiratórios em si. É preciso que você também se aqueça. Esse exercício de percussão óssea, ele é um exercício de alongamento, ele é um exercício de ativação que pode ser usado no corpo inteiro. Então, até se vocês quiserem experimentar, eu acho legal. Isso que a gente estava fazendo com a ponta dos dedos aqui no externo, a gente pode fazer no rosto, estimular a cabeça, pescoço, os ombros, as mãos, estimular o abdômen, as costas. Nas costas eu fecho a mão para sentir um pouco mais. Então, a gente vai fazendo uma leve batidinha nas pernas, lá embaixo nos pés, fazendo com que o nosso corpo acorde e a nossa circulação possa acontecer de uma maneira adequada, porque ele ativa não só o líquido sinovial que irriga os ossos, mas como a circulação e ativa o corpo todinho. Se vocês fizerem, vocês vão sentir que vocês ficam aquecidos. Então, a orientação que eu dou é que esse exercício de percussão óssea que eu fiz aqui no externo, que você faça ele no corpo inteiro. Porque a gente não respira só com o pulmão, a gente não respira só com o nariz, com a boca, com a garganta. Não é, o aparelho respiratório, ele não está só aqui, pelo menos no foco do meu trabalho.
A gente respira com o corpo inteiro. Se eu estou com o meu corpo conectado, eu consigo perceber se eu estou com a minha respiração no peito ou se eu estou levando ela para a barriga. Porque a gente tem que pensar que quando a gente respira, a gente dilata tanto para frente, quanto para os lados, quanto para trás. O nosso corpo inteiro é uma unidade. A gente não tem separação, né? Então, a partir do momento que eu me ativo, que eu acordo o meu corpo com essa percussão óssea, eu estou pronta, por exemplo, para fazer uma caminhada. É óbvio que tem exercícios de alongamento, tem algumas especificidades dependendo da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é cardíaca, se a pessoa tem algum problema motor, se a pessoa tem alguma questão, né, que tenha que ter um olhar diferenciado, é importante que ela converse com o médico dela para descobrir qual é a melhor forma dela se preparar para isso. Porque dependendo, ela não pode correr, ou se ela correr, ela tem que fazer intervalos, tem que ter um treino que tenha sido feito por um profissional da educação física. Então, assim, às vezes precisa de um personal para acompanhar. Então, cada caso, como eu falei aqui, cada caso é um caso. Mas esse exercício, no geral, esse exercício de percussão óssea, ele é um ótimo exercício para que a gente ative o nosso corpo. E muito importante falar que a gente tem a impressão de que uma aula de relaxamento é uma aula que a gente deita e fica lá tranquilão, e fica ouvindo um blim, 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 e só deixa o corpo, que na posição da yoga é a posição do morto, né? Mas não é bem isso. Para a gente relaxar e desacelerar, a gente precisa de um esforço também. Porque o dia a dia toma a gente. A gente tem que fazer o almoço, a gente tem que levar as crianças na escola, que agora não estão indo para a escola, mas é uma loucura isso. Mas a gente tem inúmeras obrigações que fazem com que a gente fique extremamente mental e que esqueça do nosso corpo. Então, o processo de desaceleração, ele também vai requerer esse esforço nosso. Então, às vezes, uma aula de relaxamento é uma aula de ativação, para que a gente possa tomar consciência do nosso corpo e aí sim poder fazer essa escolha de desacelerar e relaxar. Doutora Paula, raio de luz, é lua, estrela e luar. Qual o exercício indicado para quem tem hérnia de disco? Já pratico caminhadas diariamente. Ou seja, ela quer saber se a caminhada dela é boa para quem tem hérnia de disco ou se a senhora orienta ou recomenda outro tipo de atividade. Bom, gente, eu sei que eu estou meio repetitiva, mas vou voltar aqui que cada universo, cada pessoa é um universo, cada caso é um caso. Hérnia de disco tem vários níveis, né? Desde casos cirúrgicos, muito graves, até casos que são contornáveis com práticas de pilates, de yoga, mas o melhor exercício para você volta, né, é aquele que te faz feliz. Então, você precisa, se a caminhada está te fazendo feliz, eu acredito que você pode continuar com ela. Mas se você quer buscar alguma outra coisa, dependendo do seu nível, né, de comprometimento aí com a hérnia, eu acredito que você deva procurar algo de baixo impacto. Os esportes que acontecem na água geralmente são indicados porque tem um baixo impacto, mas tem que ver também o que você gosta. Eu conheci muitas pessoas que tinham hérnia e que faziam dança e que faziam seus esportes até circenses, né? Eu conheço muitas pessoas do circo, palhaços, enfim, que fazem suas cambalhotas e caem no chão, mas tudo isso precisa vir com consciência, precisa vir com ativação, com conhecimento. Isso vem com a prática diária, né? A gente precisa se conectar todos os dias, não pensar que o corpo ele é só um veículo, né? Que ele leva a gente para lá e para cá. Não. O corpo ele é o nosso templo, né? A gente precisa cultivar, a gente precisa se alimentar com qualidade, a gente precisa ter o autocuidado como a coisa mais importante da nossa vida, mais importante do que cuidar de outra pessoa, do que fazer o meu trabalho, do que de todas essas obrigações,
a principal obrigação que eu tenho é comigo mesma, porque é a partir do ponto que eu vou conseguir ir para essa circunferência com qualidade. Então, eu recomendo que você primeiro veja o que mais te faz feliz e depois sinta, né, se aquilo ali está adequado para você ou não. É muito difícil falar sobre isso, né, assim, porque a hérnia de disco tem vários níveis, eu não tenho como opinar para você. Doutora Paula, Marilza Silva, tem posição correta para fazer esse exercício de respiração? Sim, então, se você estiver sentado, Marilza, muito obrigada pela pergunta, tá? Se você estiver sentada, o ideal é que você consiga colocar os seus pés no chão, para a tua coluna estar ereta, né? Os seus ombros estarem em cima do seu quadril, sua cabeça está em cima do pescoço, parece que isso é natural, mas não é. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente está assim, jogado para trás, mas a gente precisa pensar que a coluna tem que estar 90 graus com a perna e sempre encostando o pé no chão. Se eu estou sentada na cadeira, eu, por exemplo, tenho as pernas curtas. Então, eu preciso chegar um pouquinho para frente e colocar os meus pés no chão para poder sentir esse chão e poder conectar, porque a minha primeira conexão é com os meus pés no chão. Então, eu recomendo que vocês façam sem meia, sem sapato, para sentir o pé no chão, até porque isso também massageia os pés, e sempre com a coluna ereta. Essa é a posição correta, espero que vocês tenham entendido, e se tiverem mais alguma dúvida, eu posso explicar para vocês, ou enfim, vocês podem vir fazer uma aula comigo que a gente vai explanar melhor sobre isso. E a Daniele Barini, a aluna mais aplicada da nossa aula, da doutora Paula Dobin, diz: para pacientes recém-operados em reabilitação cardíaca, a partir de quando é recomendado estes exercícios? Então, recuperação cardíaca, se mexeu aqui nessa região, se teve, né, pontos, enfim, se houve alguma lesão aqui nessa região, pessoa mais indicada para dizer quanto tempo você vai levar para fazer um exercício que mobilize exatamente essa estrutura, porque o gradeado costal, ele é a nossa proteção dos órgãos vitais, né? Aqui está o coração, aqui está o pulmão, entre outros órgãos que precisam realmente desse casulinho, né? Dessa proteção. Então, você mobilizar uma região que foi afetada, né? Que foi mexida recentemente, é uma questão muito delicada, né? Precisa ser investigado, precisa se pensar, né, antes de fazer, quais são as implicações que esse exercício pode acarretar. Principalmente no que diz respeito à percussão, porque a percussão pode romper algum ponto interno, pode não ser muito interessante nesse momento. Agora, a vibração do ar, por exemplo, de simplesmente inspirar, expirar e fazer o ar, relaxando os ombros, isso pode ser a qualquer momento, porque isso não vai criar nenhum impacto. A percussão óssea tem impacto. A percussão é um impacto mínimo, mas é um impacto. Então, depois de uma cirurgia, eu recomendo que se espere, né, para fazer esse tipo de ativação e converse com o médico, né? Antes de qualquer coisa, pedir uma orientação médica. A nossa Andréia Dobin, a osteopata também trabalha a respiração? Olha, bom, eu não sou osteopata, mas todo mundo trabalha a respiração, né? Todo mundo respira e cada pessoa tem um foco no seu trabalho. Tem pessoas que são extremamente técnicas, né? Da medicina tradicional, da visão de saúde tradicional, mas eu já venho de uma escola que enxerga o corpo de uma maneira um pouco mais poética, de uma maneira um pouco mais autônoma, né? Então, dependendo da escola da pessoa, dependendo da visão de mundo da pessoa, isso vai influenciar no trabalho dela.
Então, se a osteopata vai trabalhar a respiração na consulta dela, no trabalho dela, isso vai depender do trabalho dela, mas geralmente, para a gente acessar, porque o osteopata vai mobilizar os nossos ossos, né? Geralmente ele dá algumas orientações. E cada pessoa, cada método, cada técnica vai trabalhar com uma respiração diferente, né? A respiração do Pilates, às vezes, ao invés de fazer um movimento na expiração, faz um movimento na inspiração, pensando em trazer o umbigo para as costas, né? Então, tem uma respiração conduzida. Eu parto do princípio que a respiração é intuitiva. Então, o que eu proponho são ativações através da pele, através da percussão óssea, em conjunto com a respiração. Mas aí cada profissional vai definir como é que vai trabalhar. Doutora Paula, eu tenho um problema que eu tive síndrome de pânico, né? E eu era uma pessoa que vivia muito preocupada com desdobramento. E como a gente passa altos e baixos da vida, eu, por exemplo, se eu ficar em algum local fechado, eu me sentir preso, eu descompenso, né? Essa semana eu fui para a acupuntura, o elevador ficou parado. Você imagina a minha sensação de pânico. A sorte é que não demorou muito, mas eu fico desesperado. Pergunto eu, não sei se você vai poder me responder, mas como que agir diante de uma situação dessa? Porque se você equilibra a sua mente, você consegue lidar com a situação. Só que quando você se sente, né, sem alguma possibilidade de solução do problema, você acaba descompensando e teu emocional descompensa de uma forma absurda. Eu não sei se a respiração, não sei o que você orientaria, mas pensando aqui no que você está podendo apresentar para todos nós, eu não sei se eu consigo, nesse momento de desespero, né? Porque você imagina se esse elevador ficasse lá 40 minutos, uma hora, eu acho que eu tinha subido para o céu, porque Papai do Céu ia me chamar, que eu não sei se eu suporto ficar esse tempo todo, isso me dá agonia. Toda vez que eu percebo que eu estou preso, eu descompenso. A senhora tem, assim, dentro da sua experiência, alguma técnica que pudesse facilitar esse problema, caso ocorra, comigo ou com alguns, né? Comigo, eu estou falando especificamente, esse é um drama que eu vivo no dia a dia. Sim. Então, Beto, você está falando de um assunto muito delicado, né? Que é a síndrome de pânico e que acomete muitas pessoas. Eu acho que é um assunto realmente que a gente pode conversar e não sei se necessariamente é uma técnica, né? A gente tenta aí encontrar uns puxadinhos na vida para resolver esses problemas, né? Mas eu acho que pensar nessa autonomia, né, do corpo, no autocuidado, pensar em si, né, como um universo, pensar em si como alguém que merece, né, vivenciar todos os momentos, tanto os difíceis quanto os gloriosos, né? Às vezes nos coloca de uma maneira mais plena em cada momento. Então, a gente está falando aqui sobre o relaxamento e a respiração, e um dos pilares, né, também do envelhecimento saudável é a meditação, né? Então, eu pratico a meditação Zen há mais ou menos uns 2 anos, né? E faz parte do meu trabalho também. Eu uso a meditação Zen, o Zen, no meu trabalho de relaxamento e respiração, que muito mais do que uma técnica, é um posicionamento perante a vida, né? Então, eu acredito que a melhor maneira de se ter dignidade nessa vida é vivenciando o momento, seja ele um momento difícil, seja ele um momento glorioso. Então, a gente só pode mudar a partir do momento se a gente aceitar aquele momento, né? Então, se observar nesse momento de medo, né? E simplesmente ficar um pouco com aquilo, não tentar resolver. A gente vive num mundo de correção, né? A nossa educação, ela é corretiva. A mídia é corretiva.
A gente está o tempo todo querendo corrigir os erros dos outros, a gente está o tempo todo querendo dizer para o outro o que o outro deve fazer. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Só você mesmo vai ser capaz de se olhar, se observar no momento de dor e dizer: eu tenho capacidade de passar por isso é só um momento, e daqui a pouco a porta vai abrir, e daqui a pouco eu vou estar aonde eu preciso estar. Eu não sei se você lembra do caso dos meninos que ficaram presos. Eu não me lembro exatamente do país que foi, mas eles ficaram presos dentro de uma caverna um tempão. Teve soterrou a terra, eles ficaram presos, acho que foi na Tailândia. E eles só conseguiram sobreviver porque eles meditavam todos os dias. Eles meditavam todos os dias no escuro, sem comida, sem nada, sem ouvir um som, completamente escuro. E eles conseguiram sobreviver com a meditação, porque eles estavam vivenciando aquele momento, sabendo que aquele momento iria acabar. Ou saindo dali, ou morrendo ali. Né? Então, assim, dizem que a gente não tem que ter medo de encontrar a onça. Porque se a gente encontrar a onça, a gente vai morrer. A onça não vai aparecer e não comer a gente não vai conseguir fugir da onça. Então, a gente não precisa ter medo da onça. A gente precisa seguir em frente da floresta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Porque a gente, na verdade, eu vou falar de mim, tá, Paulo? Sim. A gente julga muito as pessoas diante das reações delas, porque a gente não sabe o momento que cada um está vivendo. E eu computo a pandemia, talvez, como o grande trauma do século, porque a gente não sabe como as pessoas vão sair dessa. Muita gente já não dá valor à pandemia e eu estou preocupado porque o índice tem aumentado consideravelmente, principalmente porque as pessoas não tomam as cautelas legais de usar máscara, de passar álcool nas mãos, e a gente acaba deixando vulneráveis os mais velhos. Eu, por exemplo, evito de ir nos meus pais, mas como eu ia praticamente todos os dias nos meus pais, hoje isso me faz muita falta, né? Sim. Eu fiquei 126 dias sem ver minha mãe. E o dia que a gente se viu, eu não pude abraçá-la, minha vontade era agarrar no cangote dela, porque mãe é mãe, né? Mãe é muito maior do que o pai, né? Porque a mãe gera, sai das entranhas, é um amor incondicional. E nem sempre o pai tem essa afetividade. Lógico que tem pais que são maravilhosos. E eu pude perceber o quanto... Eu não sei se você já viu quando a planta pega muito sol e que o solo fica ressecado, que ela começa a murchar, e, de repente, você joga água, passa uns segundos, daqui a pouco a planta começa a se recompor. E eu vi a minha mãe exatamente dessa forma. E eu pude ver nela a alegria. E aquilo me chocou de uma tal forma, porque eu falei, cara, se eu não ficar aqui vindo, mesmo que esporadicamente, contrariando até determinadas opiniões, eu vou perder minha mãe. E eu não sei se a pandemia ela vai conseguir suportar, porque você imagina uma mãe que não pode ver seus netos, não pode ser seus filhos, as pessoas estão ficando neuróticas, a televisão só te diz coisas para te apavorar. E eu costumo dizer o seguinte, eu melhorei muito da síndrome do pânico. Logicamente, eu posso falar para você que eu não estou 100% curado, porque eu acredito que todo mundo que tem algum problema dessa natureza dificilmente vai ter uma cura plena. E foi através até do meu equilíbrio mental que eu consegui me livrar de muito. Por exemplo, eu não tomo remédio hoje, tomava tarja preta, hoje eu procuro manter o equilíbrio, tem horas que eu tenho pico, porque quando a nossa cabeça esquenta é igual a panela de pressão. Se você não tiver dentro de um equilíbrio, se você não tiver num dia bom, você acaba passando situações extremas e até sendo deselegante. E a coisa que mais me indigna hoje é observar que os idosos, que hoje é o Dia Internacional dos Idosos, mas eu queria que fosse todo dia o Dia Internacional dos Idosos. Que eles pudessem não ser só referência na pandemia, mas eles pudessem ser referência nos outros segmentos. Porque o idoso hoje chega num momento onde ele é pouco visto pela família, ele é pouco ouvido pelas autoridades constituídas, todo mundo virou especialista de idoso, só que o idoso tem uma bagagem que a gente só aprende com eles. Você imagina pegar alguém com 90 anos de idade, 80 anos, lúcido, e poder te passar tudo que ele aprendeu na vida. Talvez você não saiba, mas a idosa mais velha de Niterói, pelos registros oficiais, é a mais velha do estado, quiçá do Brasil, tem 110 anos.
Ela foi acometida de Covid e está viva. Então, isso, como é que se explica isso, né? Porque praticamente dizem que se o idoso pegar Covid, a sentença de morte já veio. Mas eu acredito no poder de Deus. A gente olhando esse cenário que a gente está vivendo, eu acho que a sua palestra aqui, o seu bate-papo, essas informações, são de uma relevância sem igual, porque a respiração talvez te tire de uma situação. Como eu estou aqui pensando e refletindo tudo que você está me falando, né? De estar dentro do elevador e ter que me conscientizar que eu não vou conseguir sair dali, que eu preciso manter a calma. Então, quando a gente troca essas ideias, a gente aprende muito. Então, eu queria só deixar, desculpa se eu me alonguei demais, mas é só para expressar um pouquinho do que a gente vê todo dia. Eu estou com várias pessoas precisando fazer cirurgia, mas não tem cirurgia porque tem a questão da pandemia. Mas aí as pessoas fazem o quê? Vão morrer, vão esperar o quê? Entrar numa crise. Então, a gente está vivendo momentos, não sei, dentro da sua visão, dentro da tua experiência, dentro da tua área, eu queria que você pudesse passar para os idosos, principalmente, que é o maior nosso foco aqui, o que eles poderiam, né, nesse momento de angústia, de afastamento, para poder se fortalecer. Né? De repente, se a Paula desse aula lá todo dia e gravasse um playzinho, mandasse as pílulas para os WhatsApps que se cadastrarem, entendeu? Posso mandar sim, sem problema. Inclusive, vocês podem me procurar no meu Instagram, fazendo perguntas. Eu sempre coloco o resumo das minhas aulas também, o que foi trabalhado no Instagram. Eu sempre coloco um resumo daquilo que foi trabalhado e também no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Paula Dobi. Vocês podem me encontrar lá. Toda terça-feira eu faço upload das minhas aulas. Então, vocês podem ter acesso também pelo YouTube. E o que me interessa é beneficiar o maior número de pessoas, tá? Então, eu estou aqui como uma servidora. Eu me vejo como uma servidora, né? Sou uma servidora do Estado e sou uma servidora na vida, né? Assumo e aceito essa função. Então, podem me procurar, podem fazer perguntas, podem pedir ajuda. Eu acho que para mim, é um prazer, né? Eu me fortaleço. Na verdade, a gente, né, quando está servindo ao outro, a gente está recebendo muito mais. Eu não me sinto numa posição de estar ensinando, pelo contrário, eu só estou facilitando, né? Eu tive a oportunidade. Minha família, como você falou, né? A minha mãe, minha família, ela proporcionou que eu tivesse acesso a esse conhecimento, que eu fizesse uma faculdade, que eu fizesse uma pós-graduação, e agora eu acho que é um dever meu, né, como cidadã, como ser humano, passar isso para as pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui, e toda terça-feira vocês podem entrar. Geralmente eu faço upload à noite, eu preciso de um tempo para editar, eu ainda estou aprendendo a edição, tudo isso, mas eu faço upload das minhas aulas no meu canal também, no Paula Dobi, então vocês podem ter acesso lá e me mandar as dúvidas, os comentários lá no meu canal, e acredito que vocês vão poder ter essas vivências. Mas voltando no que você falou, e eu acho que foi muito importante, Beto, eu acredito, né, que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento, né? O que vai ser daqui para frente? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai solucionar as questões daqui para frente? A gente não sabe. Mas a gente já está solucionando hoje. Hoje, por exemplo, a gente está aqui agora, nesse momento, conversando sobre um tema super importante, em um dia maravilhoso, que é o Dia Internacional do Idoso, com pessoas ouvindo, com pessoas interagindo, a tecnologia a favor do ser humano, né? Porque ontem eu assisti uma live da Isadora Malta, que é a doula, que eu falei aqui no início, né? E ela falou uma frase que para mim ficou ressoando e eu quero passar para vocês. A gente precisa humanizar o mundo. A gente precisa humanizar o mundo. A gente está vivendo a tecnologia agora, morrendo de saudade dos nossos parentes, morrendo de saudade dos nossos próximos, e está se dando conta de que a gente precisa humanizar esse mundo. A gente está vivendo, nesse momento, as consequências da nossa desumanização. Então, como é que a gente vai fazer
para humanizar esse mundo, para nos aproximar de novo, a gente está descobrindo agora. Essa live aqui hoje é uma ótima forma de propor o encontro, né? Então, a gente está tendo um encontro aqui e talvez, se não fosse a tecnologia, não fosse tão fácil. Talvez a gente conseguisse, né, nas reuniões em casa, nos encontros, proporcionar algo como isso, ou no auditório, mas aqui, até mesmo quem não poderia estar, quem está fisicamente distante, está vivendo isso. Então, é a tecnologia a favor da humanização. Então, essa é a minha bandeira, sempre foi, né, da gente enxergar o ser humano com as suas singularidades, com as suas potências, com as suas diversidades. E não tenho como ensinar algo para os idosos. Eu vou facilitar o acesso dos idosos a esse método, e, na verdade, são os idosos que me ensinam. Porque eles já têm tudo com eles, já têm todas as vivências, todas as bagagens. Eu também estou longe da minha mãe, que está colocando aí o meu Instagram. Coloca o meu YouTube também, mãe. Então, eu também estou longe da minha mãe, eu vim morar em Friburgo, vim para uma casa aqui perto das cachoeiras, porque com a questão da pandemia ficou muito difícil, né? Então, também estou longe da minha família, eu também estou longe daqueles que me são caros, e faz muita falta, né? A gente usa a tecnologia para estar em contato, mas nada se compara ao abraço, né? E às vezes a gente não abraça porque tem alguma questão, porque tem alguma dificuldade de lidar com afeto também. E agora a gente está tendo que perceber o quanto esse afeto faz falta, né? Então talvez seja um momento de reflexão e muito menos de sofrer com isso, né? Porque sofrer é opcional, né? A gente vai sofrer, claro que a gente vai sofrer, mas como a gente vai viver esse sofrimento depende muito de como a gente vai se preparar para isso. E todo dia o sol nasce e é um novo dia, e a gente precisa lutar, e a gente precisa fazer o que tem que ser feito, mas como a gente se prepara por esse dia é a minha proposta, né? Vamos se preparar com consciência, com conexão. Primeiro de tudo, se cuidar. O que eu vou comer pela manhã? Como eu vou me hidratar? Como que eu vou me conectar com o meu corpo? Qual vai ser o exercício que eu vou fazer antes de sair da cama? Como é que eu tô? E aí eu vou para o mundo. Que nem uma pedrinha que eu jogo no rio, né? Primeiro ela vai do centro, depois é que ela vai para a circunferência. Então, primeiro eu preciso ver o meu centro e depois eu vou para a expansão. Não dá para já expandir e depois voltar, né? Primeiro vamos devagar, abrindo espaço, abrindo caminho, abrindo para a respiração acontecer intuitivamente, com conexão, momento e plena. Muito bem! Tá aí, ó. Você já está um tempo sem ver sua mãe? Estou um tempo sem ver minha mãe. Ela é Andréia Dobin? É Andréia Dobin, que está colocando meu... E ela mora onde? Minha mãe mora em Niterói, mora em Caraí. É mesmo? E meu padrasto também está aí, eu acho, o Marcos Baiense. E você mora em Friburgo? Eu agora moro em Friburgo, sou uma cidadã friburguense. Aqui é maravilhoso, porque aqui é super fresquinho, às vezes muito frio. O clima aí é muito gostoso mesmo. É um clima de montanha, né? Bom. E o ar aqui é muito bom, porque tem poucos carros, principalmente no bairro que eu moro aqui. Então, foi uma escolha principalmente pelos meus filhos, porque as crianças estavam muito presas em casa, né? E as mães agora, gente, estão vivendo um momento que, meu Deus do céu, 24 horas com as crianças, tendo que trabalhar, tendo que fazer coisa em casa. Então, assim, eu digo para as mães, porque a gente tem um grupo do WhatsApp das mães da escola, né? Falou, quando acabar isso tudo, a gente vai se juntar e vai fazer uma viagem, vamos para Santorini. Vamos passar 2 meses fora para poder se recuperar dessa pandemia, porque realmente está sendo muito desgastante. Então, só com muito cuidado, muito relaxamento, muita prática, para poder vivenciar esses dias de pandemia com dignidade e conexão. Paula, sabe qual é a verdade dos fatos? Você foi agora na pandemia para Friburgo ou você já tinha ido antes? Não, eu me mudei na pandemia. Eu resolvi vir para Friburgo na pandemia, para vir para uma casa. Na verdade,
Eu estava aqui secretário do idoso em Niterói, e Niterói tem 96 mil idosos. E alguns idosos partiram nessa pandemia, pessoas que eu tinha relacionamento, porque a gente acaba tendo muita afetividade com o idoso, né? E a gente observa a importância deles. No Natal foi engraçado que o Plaza Shop deu 800 brinquedos. Nós fomos para Casa de Repouso, antigos asilos, hoje LPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, e fomos para creches, orfanatos. Olha, os idosos queriam boneca e carrinho. E aí nós levamos um cantor que participou de um outro evento nosso, Fest Voice da Maturidade. Olha, foi um sucesso. E algumas já acometidas de Alzheimer acabavam rememorando, voltando à velha infância para poder cantar junto ali com o nosso querido Sérgio Costa Velho. Então, Paula, foi fantástico. Eu vou dizer o seguinte, né? Nós já estamos com 1h10 de live, não parece, não. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, te agradecer aí pelo seu carinho, de você poder estar aqui dando um pouquinho de orientação para um mundo, assim, misterioso, porque o ser humano, o corpo humano é uma magia tão grande, né? Como que Deus faz algo tão perfeito, que ouve, que fala, que vê, que sente, cada órgão com a sua função, e você vem com algo que controla todo esse gigante chamado corpo humano, que é a respiração. Porque a respiração, ela coordena tudo, né? Já percebeu quando a gente está com aquela sensação de falta de ar? Você começa a achar que vai morrer. Então, você veio para tirar esse mito aí, se respirar, vai embora. E aí, não tem jeito. Quando Deus fecha o oxigênio lá em cima, não tem bom, não tem ruim, não tem valente, não tem sábio. Tem sim. Fechou o caixão. Então, para você poder deixar a sua mensagem aqui, queríamos agradecer em nome dos idosos de Niterói, em nome dos nossos internautas. Faça suas considerações aí. Então, eu vou fazer as minhas considerações finais. E como você falou da infância, né? Porque é um círculo dentro de um círculo, né? A infância e a terceira idade e a idade adulta, a gente está sempre retornando. Então, eu vou contar uma história para a gente fechar. E eu queria pedir para vocês que estão em casa colocarem a mão aqui, ó, no externo de vocês, que a gente falou hoje, e o timo de vocês, para aquecer essa região. Se quiserem fechar os olhos, fechem os olhos também para ouvir essa história. E eu vou contar para vocês a história de 2 agricultores. Certo dia, esses agricultores foram numa vendinha e pediram um saco de sementes. O vendedor não disse do que eram essas sementes. Eles levaram sem saber. Simplesmente receberam a orientação de que deviam regar todos os dias e observar a evolução. Começaram, plantaram e começaram a cultivar. Um deles começou a ficar muito intrigado. Todos os dias ele olhava para as sementes e elas não tinham se mexido, nada tinha acontecido. As flores da fazenda vizinha já estavam lindas e coloridas. As árvores estavam cheias de frutos, mas as dos vizinhos. E aquelas sementes, nada. Passou um tempo e um dos agricultores desistiu. Disse, isso é pura enganação. Daí nada vai brotar, eu tenho certeza. Vou cuidar de outra coisa. Mas um deles se manteve firme. Todos os dias ele regava aquelas sementes e observava, assim como o vendedor tinha dito. Depois de um certo tempo, ele começou a perceber que algo estava brotando. Qual foi a surpresa que um bambu de 3 metros começou a brotar em apenas 2 semanas? Ele ficou espantado.
todo aquele tempo em que a semente tinha ficado parada, ela estava criando raízes fortes para aguentar a ventania da vida sem tombar, com flexibilidade, para que a ventania, as tormentas, fizessem com que, sim, ela se movesse, mas nunca perdessem o prumo. O bambu é um ótimo exemplo de flexibilidade e de resiliência. E é essa história que eu quero deixar aqui para vocês hoje, retornando a essa criança que está dentro de nós, isolada, fechada, com medo dessa ventania que está assolando agora o nosso mundo. Que a gente possa criar raízes fortes e que esse tempo que está demorando a passar seja o tempo necessário para que as raízes estejam fortes e a gente cresça cada vez mais, mas com flexibilidade, para aguentar as mudanças que vão vir por aí. E essa é a minha consideração final, que eu deixo aqui para vocês. Mais uma vez, obrigada, Beto, obrigada a todo mundo que está me vendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. O meu Instagram é Paula Dobbin, o meu YouTube é Paula Dobbin, a minha mãe é Andréa Dobbin, a minha tia é Fernanda Dobbin. Tô brincando. Mas me procurem, e eu tô agora com um site que é o pauladobbin.net, que eu vou começar a postar os textos que eu uso como fundamento do meu trabalho todas as terças-feiras. Então, toda terça-feira eu posto um vídeo no YouTube, dou as minhas aulas no Zoom, posto no meu pauladobbin.net, então não tem desculpa para não se conectar. A gente tem todas as ferramentas, e se vocês quiserem me procurar no individual, tá aí o meu Instagram, me procura pelo direct, e aí a gente pode conversar, trocar, pode marcar um horário individual comigo, uma consulta. Então, eu estou aqui para o que vocês precisarem, sou a servidora de vocês. Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para vocês. Muito bom! Eu até relaxei aqui, estou me sentindo até mais calmo. Parece que eu fiz uma terapia. Doutora Paula, eu quero te agradecer. Eu sei que a gente está vivendo um momento político, mas eu separo as coisas. A gente jamais pode misturar política com profissionalismo. Então, eu respeito o profissionalismo seu e não gosto de misturar, porque tudo tem a sua hora e o seu tempo. Você viu que eu não fiz aqui propaganda de nada, né? Eu me permito a isso, porque quando a gente é seguro de si, primeiro a gente valoriza as pessoas. E uma coisa que hoje eu brigo pelo idoso, Paula, e eu até me emociono, é que eu queria que as pessoas, principalmente os governantes, amassem mais as pessoas e usassem as coisas, e não usassem as pessoas e amassem as coisas. Mas eu não sei se eu sou um sonhador, eu não sei se existem beija-flores nas florestas mundo afora, incendiadas, e o próprio Pantanal foi a resposta disso, né? Vários seres vivos tendo que fugir do fogo para sobreviver. E hoje muita gente foge, né, desses maus políticos para sobreviver. Só que o preço tem sido muito caro. E eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo. Obrigado por ter participado dessa live e que a gente possa continuar jogando sementes do bem nos corações, nas vidas das pessoas e, acima de tudo, no nosso entorno, nos nossos vizinhos, porque quando a gente tem um mundo colorido, ele é muito melhor. Hoje a lua estava linda, ela subiu com uma potência tão grande, um avermelhado, e lá do alto a gente pôde contemplar, né, essa constelação e essa beleza. E assim eu acredito nesse mundo. As pessoas, elas são fruto daquilo que elas pensam. E você está de parabéns pelo seu profissionalismo, pela tua competência, pelo seu carisma. Muito obrigado de coração, né? E tenho certeza que você contribuiu muito para que todos aqui pudessem aprender mais um pouco. Tá bom, querida? Agora vamos fazer a despedida aqui, tá? Tchau, tchau, gente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza de uma coisa, a gente poder fazer uma live
onde as pessoas têm a oportunidade de perguntar e a profissional responder, isso não tem preço. E quero desejar a vocês uma noite de muita paz, de muita bênção. Continue acreditando. O ser humano, ele é a arma, talvez, daquilo que ele recebe no seu dia a dia. Mas existe muita gente boa. Não desanime da vida. Se você está triste, se você acha que sua vida chegou ao fim, olha para o lado. Tem muita gente hoje que está precisando e querendo viver. Está num hospital precisando de um transplante. Não desperdice seu tempo com coisas inúteis. Não se acanhe se alguém quer te derrubar. Não seja imediatista naquilo que você não conseguiu alcançar. Se você tiver determinação, disciplina e dedicação, são os 3D da sua vida. Seja surdo em alguns momentos. Acredite na sua intuição. E que a gente realmente possa ter um mundo melhor. E assim o idoso de Niterói, que eu tenho muito orgulho de ter sentado na cadeira de secretário do idoso, e eu vi muita gente sorrir, mas vi muita gente chorar. E eu vi muita gente me apedrejar. Mas eu não estou aqui para falar com quem me apedreja. Eu estou aqui para falar com quem quer ter vida, com quem quer ter alegria. E foi por isso que eu escolhi servir ao próximo. Eu sou um garçom de Deus. Eu sirvo as pessoas e não preciso de remuneração, porque só o dom da vida de Deus me dá o oxigênio, me faz ser um vencedor. Eu quero que cada um durma na certeza que Deus jamais vai te abandonar. E se você precisar, entre em contato conosco. Não desanime, não. Eu tenho certeza que em breve a gente vai ter muitos shows para que idoso possa ir, muita alegria, muita diversão, e que a gente realmente possa se amar mais e cobrar menos. Beijo no coração de todos. Boa noite, e que Papai do Céu possa estar sempre sendo magnífico para que nós realmente possamos agradecer. Live Day com Beto Saad.